Isso aí, pessoal, estamos começando mais um bate-papo para falar daquilo que a gente mais gosta e que o mundo inteiro gosta, que é o futebol. Uma paixão que, assim como a bola, ela roda o mundo e através disso temos muitas histórias e muita coisa legal para compartilhar. Mais uma pessoa que teve o futebol como um caminho para a vida, hoje está vivendo fora do futebol, mas o futebol com certeza ajudou ele até onde ele chegou, e nós vamos estar conversando um pouquinho e conhecendo essa história de mais um que foi picado por essa paixão que é o futebol. Boa noite aqui para nós, né, Ricardo? Eu queria que te apresentasse aí pro pessoal e nós vamos bater um papo para falar um pouquinho da tua história. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Ricardo Schneider. Obrigado pelo convite já de antemão, né? Para mim é sempre um privilégio poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Hoje eu sou sócio proprietário da Propósito Negócios Imobiliários, trabalho como corretor, a gente tem aqui a empresa. Sou morador de Canoas, essa é a minha cidade natal, e por aqui permaneço. Após retornar, depois de morar em tantas cidades, né? O meu repouso aqui, Canoas, sempre foi. E para mim é uma alegria grande poder compartilhar um pouco aí da minha trajetória, seja agora aqui como no mercado imobiliário e também antes como atleta. Falou que viveu em bastante cidades aí, né? Vamos tentar nessa conversa percorrer um pouquinho em cada cidade aí, conhecer um pouco a tua história. Mas eu me formei em Canoas, então na Ubra de Canoas, então conheço um pouco da região ali. E eu queria que tu contasse um pouquinho assim, como é que começou o futebol na tua vida, se tinha alguém da família que fosse alguma referência disso, se era na vizinhança mesmo, como é que a idade, como é que isso surgiu assim para ti? Ricardo, como tu falou, eu também fui picado aí por esse tal de futebol, né? Mas ele foi ao longo do meu caminhar. A história começou mais ou menos, o meu pai, eu queria andar sempre com os mais velhos, eu tinha um irmão mais velho, e o meu irmão gostava desse negócio de futebol, e ele tinha uma turma bem legal do colégio, e um dia meu pai pegou e inscreveu essa turma deles aí num campeonato interno de bairro, assim, e meu pai foi o treinador, e eu aquela história, aquele ímpeto, queria ficar perto do meu irmão mais velho. Entrei nessa onda aí também, fui inscrito e comecei a jogar. E confesso que iniciou por causa do meu irmão, para estar perto dele ali, ter aquele contato. E eu fui gostando, eu fui ver que eu tinha aptidão, assim, né? Sem treinar, sem nada. Eu gostava daquela diversão de estar com pessoas. E depois daquele torneio, os pais daqueles colegas ali do meu irmão pediram, seu João, que é o meu pai, tu podia iniciar uma escolinha aqui no bairro. Então, meu pai, contador, durante a semana era contador e no final de semana ele era treinador. E ali foi uma escolinha que alcançou bastante aqui a região, chegou a ter em torno de 100 alunos, uma escolinha sem mensalidade, sem nada, só as pessoas ajudavam. E teve um impacto bem grande aqui no município de Canoas, naquela ocasião, ali acho que meados de 92, 93, 94. Então ali foi, né? Então a escolinha ficou por em torno de 3 anos, e depois o meu irmão acabou indo para o Internacional, nas categorias de base, e um ano depois eu continuei naquele ímpeto de ir atrás do meu irmão. E aí foi quando eu entrei. Esse primeiro contato aí, quantos anos tu tinha na época? Assim? Esse primeiro contato eu tinha 6 anos. Tinha 6 anos. Bem meu irmão tinha 8. Aí depois a gente ficou na escolinha ali do pai em torno de 3 anos. E aí eu fui para uma outra escolinha que tinha aqui em Canoas, que era de ex-atletas, que era o professor Cedenia, né, que é um ex-zagueiro, foi seleção de base, depois Caxias. E depois de lá, que em 97, eu fui para o Internacional. Meu irmão já estava lá há 1 ano. E aí já foi direto para o eu acho que o Internacional nessa época não tinha nem esse genoma, essas franquias, né? Era direto lá no clube, né?
Isso. Tinha aquela parte lá atrás que tinha aqueles campos de areia lá, sabe? E aí eu fui para a escolinha, meu primeiro ano fui lá para a escolinha pagando a mensalidade. Aí durante o ano tinha aqueles campeonatos internos. E ali foi onde o pessoal me puxou para a seleção da categoria dos 85, né? Que é o ano que eu nasci. Então, e ali seguimos até 2001 no Internacional. Nesse tempo de internacional e o Zé, era de Canoas, claro que não é muito longe, né? E por ter já tinha um Transurb ali que dá uma facilitada. Mas como é que era para ti conseguir conciliar essa coisa? Já estava perto de um time profissional, isso já é muito mais adiantado do que grande maioria da gurizada, né? Que está em escolinhas ainda sonhando em chegar perto de um clube. Já estava no clube, embora a gente saiba que ainda é muito difícil dentro do clube, assim, até chegar. Mas como é que era para ti, assim, novo, lidar com essa questão de morar em Canoas, treinar no Inter em Porto Alegre, tinha questão de escola também, como é que conseguia conciliar isso, assim, tinha o apoio da família nisso, como é que conseguia conciliar isso? Na verdade, era uma coisa meia louca, assim, para se pensar com a cabeça de hoje, né? Imagina, eu fui para estudar na parte da manhã, e aí mesmo morando em Canoas, eu pegava um ônibus até o Transurb até o centro de Porto Alegre, do centro de Porto Alegre mais um ônibus até o Beira-Rio. Então eram 4 ônibus e 2 trens por dia, né? O trem, na minha época, faz um tempo que eu não ando de trem, né, mas naqueles horários de pico, mas o trem naquela época tu tinha que sentar lá no chão mesmo, porque era muito lotado naquela época. Não sei como é que tá agora aí, mas tu imagina, um menino, né, 11 anos, um menino, 11 anos. Talvez tenha algum pai aí escutando, vai escutar aí essa nossa entrevista. É meio que tu não consegue 11 anos, não tinha celular, né? Não tem como o pai ligar assim, ó, tá chegando aí, filho, onde é que tu tá? Qual estação tu tá? Pelo contrário, então eu tava escurecendo e daqui a pouco teu filho de 11 anos tá chegando lá em casa. Então tu imagina, eu falo isso porque eu tenho um de 5 e um de 1. Então eu fico pensando assim, como é que seria. Mas é totalmente diferente, né? Tinha um esforço, mas como eu falei, eu iniciei no Internacional por causa do meu irmão, mas aquilo foi tomando conta, assim, da minha vida, né? Eu fui desfrutando, eu comecei a ter ambições, eu comecei a sonhar, e aquilo se tornou, assim, enfim, aquilo seria a minha vida. E eu sempre tive isso bem firme dentro de mim, assim, sabe? Mesmo tendo uma carreira, enfim, modesta, e a gente vai falar dela aqui um pouquinho, mas sempre tive muito firme aquilo que eu queria fazer, assim. Tu está comentando que tem filhos, né? Meu filho está com 10 e a menina tem 13, então tá nessa fase aí. É só. E eu penso na minha época também, quando eu tinha a idade deles, a gente era muito mais solto, né? Tinha aquelas regras de... E eu me criei no interior também, eu sou de Criciúma, Santa Catarina, então era menos ainda que Canoas. Mas tinha aquela regra, antes de escurecer tem que estar em casa. O pai nem sabia o que acontecia contigo até esse momento, assim. Hoje é outro tempo. Mas eu também vejo, cara, como a gente dá tanta coisa para eles e tem as preocupações e tal, que é difícil tu ver essa esquecendo um pouco essa parte de perigo, né, que tem de sair e tal, mas esse, como é que eu posso dizer, essa resiliência, assim, de pegar um ônibus, depois não é o pai levando de carro, aí não é a chuteirinha boa, a bola da hora, tu tá falando, tava no Inter, mas tava lá no campo de chão batido, não era grama sintética. Sim. Nada, né? Um areião puro, assim, né? Então era uma resiliência, assim, era uma força de vontade que até isso hoje a gente vê que tá menor, assim, né? Mas chegou a ter momentos, assim, nesse tempo, não sei se tu lembra dessa época, mas que tu chegou a pensar em desistir, ou
e precisou do apoio de alguém assim para te estimular, ou tu era muito livre para decidir se queria continuar ou não? Como é que era isso? Assim? Eu sou o segundo, né? O meu irmão, assim, o meu pai era alguém que parou de jogar porque que se lesionou, enfim. Todo mundo que conhecia ele dizia que ele jogava bola pra caramba, aquela história. E ficou uma coisa assim dentro dele que ele gostaria de ter tido essa oportunidade de seguir. Enfim, questões familiares, o mais velho de 6 irmãos, aquela coisa, ajudar a prover a família. Então ele não pôde seguir assim, digamos, tendo um suporte para seguir, né? Porque o atleta ele realmente precisa, até ele, né, conseguir deslanchar e fazer com que aquilo vire, enfim, tenha essa condição financeira. O atleta ele precisa, sem sombra de dúvida. Eu sempre tive esse suporte, essa é a verdade, né? Eu vim de uma família de classe média, não tinha aquela coisa assim, né? Mas ele sempre me deu esse suporte. Os meus pais, eles sempre falaram assim, ó, nós vamos te proporcionar a oportunidade de tu poder fazer isso. Não tinha que ficar pagando conta em luz, em casa, essas coisas, né? Mas uma família classe média baixa, assim. E cara, assim, eu sempre tive firme assim dentro de mim aquilo que eu queria fazer. Então eu sempre ficava com aquela coisa de que não vai mudar, a coisa não estava boa, mas assim, não, eu sei que vai mudar e é um jogo, tudo muda. Aquela coisa assim de querer, sabe, uma vontade acima da média e para mim isso me ajudou demais, assim, demais mesmo. Quando no meu segundo ano de juvenil, que eu fiz uma transição, que eu saí do internacional, ali eu não sabia o que ia acontecer, assim, né? Que aí foi quando eu comecei a ver uma outra realidade. Então, meus primeiros 6 meses num outro clube que eu fui jogar, eu meio que levei na brincadeira, assim, tava meio que indo, sabe? E demorou a cair a ficha um pouco. Mas depois, rapidamente, eu consegui retomar também, e aí tive uma carreira, assim, mais estável, digamos assim. Então, até o juvenil foi internacional. O internacional foi só seguir o irmão ou tinha também a paixão de torcedor? Como é que era isso? Não tinha paixão, não tinha Não? paixão. Pelo contrário. Mas se transformou num carinho, assim, sabe? De ter um carinho, assim, pelo Inter, né? Foi quem abriu as portas, assim, pra gente, mas a minha família é de gremista, então acompanhei. Na verdade, eram uns anos bons do Grêmio, né? O Ah, Inter. Bah, eu me lembro daquela final da Copa do Brasil, que eu fui treinar no outro dia, o estádio, o Beira-Rio todo quebrado, né? Então a fase não era boa do Inter, né? E família de gremista, então eu acabei ficando mais pro lado azul. Tu chegar todo dia naquele estádio, né? Tu botar aquela camiseta, tu treina, tu tem um monte de momento de alegria lá dentro e tu não tem um carinho pelo clube, assim, né? É uma coisa, impressionante, faz parte da tua vida, né? sim. E ainda mais sendo o início, né? Então, o que eu sou hoje foi também, claro, minha família, né? Mas foi uma parte muito importante para mim lá, eu estando lá. Daí, do juvenil, tu comentou que foi para outro clube. Ficou no Rio Grande do Isso, Sul? Ficou por perto? Como é que foi? Teve que sair mais para longe de isso. casa? Não, a categoria de base minha foi toda aqui no Rio Grande do Sul, né? Então na verdade, eu fui para o Aimoré, que o ex-treinador do Grêmio, que a gente estava acostumado a enfrentar, tinha ido para o Aimoré, e eu acabei indo para lá. Então, eu disputei o gauchão lá, no Aimoré, a gente ficamos entre os quatro, assim, no estado. Foi bem bom, assim, para mim, no sentido que eu permaneci em casa, né, dando sequência ali nos estudos, que era o meu último ano, se não me engano, e, e fizemos uma campanha boa, me deu visibilidade aqui no estado, tanto que depois o Grêmio acabou me puxando para lá, né, depois desse campeonato. Então, para mim, no Internacional, ali, meu último ano, estava no banco de reservas, e aí não me dava cancha, né, de jogo que eu precisava era de jogo. Então essa minha ida para o Aimoré no primeiro momento pareceu ruim, mas aí eu engatei uma sequência de 30 e poucos jogos assim, né, no ano. Então amadureceu assim o meu futebol e aí depois me proporcionou de pular cerca, né, e pro outro lado, aí fui
Fui pra Zenha na época. Isso no futebol é muito interessante, né? Porque às vezes, até tu vê esses jogadores de base que vão subindo, não tem espaço, são emprestados, até parece que vai ser ruim pro atleta. E, e, e geralmente não é assim, né? Geralmente é um lugar que você vai, se está sendo emprestado ou se vai trocar para um time menor, você acaba sendo alguém que vai ter mais espaço lá e pode sobressair mais ainda, né? O teu futebol e pode abrir mais portas do que se você estivesse lá sempre só completando o treino num time maior, mesmo que ganhe salário maiores e tal. Eu falo até no profissional, assim, às vezes tem atleta que tá lá, principalmente goleiro, a gente vê que sofre muito isso, né? O cara é eterno reserva de um time, se aposenta, nunca jogou, e de repente se tivesse dado um passo atrás e ido para um time menor, o caminho poderia ser outro, até mais longo, né? Isso é bem... É verdade. É bem interessante. Tem coisas que só o jogo te proporciona, não adianta. Essas situações, assim, Hoje os treinamentos, eles estão muito próximos do que vai acontecer no jogo. Isso é uma coisa muito legal. Fico muito feliz de ter pego essa parte. E quando eu iniciei, a gente corria 2 horas na rua, 1h30 na rua. Eu falei, cara, que isso, né? E depois foram melhorando, os nossos treinadores foram se atualizando. E aí foi muito bom. Os meus últimos 5 anos foram muito bons. O dia a dia, o treinamento, era tudo situação de jogo mesmo, né? Então, ficou muito legal, assim, né? Mas nada como a partida, como, né? São fatores que não se tem, a torcida, não tem possibilidade de erro, né? Então, é muito legal isso. E por isso que às vezes é exatamente o que tu falou, né? O atleta saindo daquele ambiente, enfim, conseguindo ter uma sequência de jogos, até para o seu próprio jogo, a sua evolução pessoal como atleta fica diferente. E até aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Tem que ser visto, né? Não tem jeito. E aí tu vai pro Grêmio, então, isso já era no Júnior ou já tava indo... Era juniores aí, era juniores, isso. Eu tive uma passagem no juvenil ali, que eu fiz um campeonato por eles, e aí depois aí eu tive no Grêmio nos juniores, meu primeiro ano de juniores, aí o segundo ano, tá escutando, cara? Tô escutando. Tá. Aí no segundo ano de juniores, eu tenho uma experiência de jogar o profissional pelo Cruzeiro de Porto Alegre. Então, porque o que acontece? Eu não seria aproveitado no Grêmio, ali nos juniores, aí eu fui pro Cruzeiro para jogar a segundona. Profissional. E, né, isso, no profissional. Aí, com 18, né, ter uma primeira experiência assim, a gente achou interessante. Aí eu joguei esse campeonato. Esse mesmo treinador do Cruzeiro, ele foi para os juniores do Guarani de Venâncio, que estava montando um time forte para lá. E aí eu fui para o Guarani de Venâncio. Joguei o segundo semestre. Primeiro semestre no Cruzeiro, profissional, e o segundo no Guarani de Venâncio, juniores. E ali a gente foi vice-campeão gaúcho. Por um ponto a gente acabou não sendo campeão. Naquela ocasião foi o Caxias, que estava ganhando os juniores há 3 anos seguidos. Os caras tinham um baita time. E aí eu fico pro profissional no Guarani de Venâncio, que é em 2005, que foi quando eu estreiei no campeonato gaúcho, da Série A. Ali, em 2 partidas eu era o capitão do time, acabei fazendo um ótimo campeonato gaúcho, assim, individualmente. E aí o Grêmio me compra, né, me leva para lá. Aí eu faço 2 anos de contrato com o Grêmio. E aí eu retorno pro Grêmio. Olha só que caminho inverso. Deixa eu te perguntar, então, ali no Cruzeiro, tu jogou no profissional, mas pela idade tu ainda jogava com um contrato de jogador de base? Ou já... Na verdade, ali eu fiz o contrato. Eu fiz o contrato de profissional ali. Até porque eles queriam me segurar, aí de repente tinha uma expectativa de venda, então eles queriam o vínculo, né? Só que essa fase do Cruzeiro é uma fase muito ruim, assim, né? Não era uma fase boa. Então, enfim, até depois, pós-gauchão, eu consegui me liberar sem custo algum, né? E aí, enfim, aí assim foi, né? Aí quando me deu visibilidade aqui no Rio Grande do Sul, pela minha participação no gauchão, aí o Grêmio, aí tu vê como é que são as coisas.
O meu treinador no Inter, né, em 2000, que era o Julinho Camargo, na época a gente foi até campeão mundial lá pelo Internacional, daquela Copa Nike que existia na época. Ele era o treinador dos juniores do Grêmio. Então aí eles me contratam com um contrato de 2 anos e a expectativa de subir profissional, né? E foi através do Julinho Camargo. E, enfim, eu acabo disputando a Copa da Federação pelo B, que eles jogavam com B. Depois eu joguei a Taça São Paulo. E aí eu tinha mais um ano de contrato, aí eu fui emprestado. Aí eu comecei a rodar interior, né? Depois daquilo, eu comecei a rodar no interior, iniciei minha carreira. Eu queria voltar um pouquinho para que tu falasse um pouquinho da Copa São Paulo, assim, é um campeonato bem interessante, eu acho, e como atleta, assim, eu converso bastante com gente que passou mais como treinador, auxiliar e tal. Como é que é pro atleta, Sim. cara, essa vivência? Porque é muita gente, né? Muito time, muito empresário em cima, é muita imprensa. Eu acho que o atleta de base, de base, assim, pode falar. Na minha época era o auge, assim, né, da categoria de competição que todo mundo queria. Agora acompanhando, tem o brasileiro sub-20 ao longo do ano, né, então já é uma outra que é televisionada pelo Sport TV, enfim, mas na minha época ali era o auge da competição, né, então foi muito legal essa experiência. A primeira partida eu acabei ficando no banco, entrei ao longo da partida, depois, enfim, joguei. Nós caímos nas oitavas, nas quartas, eu acho que foi, quartas ou oitavas. Eu acabei fazendo gol na competição, foi uma boa participação, foi importante ali, sabe, pro grupo. E foi muito legal, sim, porque tu tá ali, né? É São Paulo, Palmeiras, enfim, tem alguns times tradicionais. Tu tá ali, tu tá vivenciando aquilo, né? Com uma camiseta pesada e tal. Foi uma experiência bem marcante, sim, para mim. Eu costumo dizer, eu tenho essa história para contar aí. É bem legal. Porque tu falou até de brasileiro e tal, mas ainda pensando na monstruosidade do evento, a quantidade de times que vão lá, porque tem 20 times disputando o brasileiro, né? E tu pega quantos times que vão para lá, assim, eu acho que é o primeiro objetivo, assim, de quem tá na base é participar de uma Copa São Paulo, acho que até hoje, assim, a maioria dos atletas, porque ainda são poucos, pega aqui no Rio Grande do Sul, quantos times tem aqui, né, e desejando ir para lá, porque é Grêmio e Inter que participa, agora o Juventude, porque subiu, vai participar também de um torneio nacional, mas o resto Sim. fica jogando o local, né, então isso dá e aquela expectativa ali, porque o grupo profissional está fazendo a pré-temporada, né? Então, do destaque, será que eu vou descer lá quando eu voltar, eu já vou ficar, já não vou? Tem muita expectativa em cima dela, nessa competição. Justamente porque tu disse, ela dá muita visibilidade e mostra se o atleta está por... E tu vê quantos atletas que vêm também de clubes que ninguém conhece e de repente aparecem num clube grande por causa Então, isso é um por causa dessa competição. Você começa a rodar clubes do interior, que tu comentou, aí já como profissional, e isso fica muito mais no Campeonato Gaúcho ou chegou a jogar campeonatos nacionais com times aqui da região, assim, nesse início? Não, no início eu fui emprestado pelo Grêmio pro Gaúcho Passo Fundo, estava jogando a Série A, e ele tinha um patrocínio forte lá, que era da Semiato na época, né, tava um bom orçamento. Depois eu acabei jogando, eu fui pro Guarani de Venâncio novamente, aí eu comecei a fazer uma jogada que tinha aqui no Rio Grande do Sul, no âmbito estadual, que era, tu jogava a primeira divisão por um clube e no semestre eu já acertava com o time da segunda divisão para ter calendário. Nosso problema aqui sempre foi isso, né? Uhum. Se tu não estava num time que disputava uma competição nacional, por exemplo, tu ficava desempregado todo aquele semestre. Graças a Deus, isso não foi meu caso, né? Então eu acertava com o clube da primeira e da segunda, e assim ia, né? E assim ia. Então eu acabei jogando 2 campeonatos pelo Guarani de Venâncio e depois eu vim aqui para o Emoré, que era onde eu ficava em casa no segundo semestre,
E aí me proporcionou algumas coisas, como estudar, eu consegui, enfim, comprar aqui meu apartamento na época, tipo essas coisas assim, me organizar aqui, ficando perto de casa. Então, aconteceu isso, até que em 2010 eu vim para Ubra, aqui, estava naquela transição Ubra, Canoas, que foi um treinador, o Rogério Zimmer, que acabou me contratando ali. Ali eu fiquei 10 e 11, não, ali foi 11 e 12, os dois gauchões, né? E em 2013 eu vou para o Brasil de Pelotas, aí lá eu fico 3 anos. Nessa época da Ubra, tu chegou a pegar, jogava o gauchão aqui, depois ia lá pra cima pra disputar, eu não lembro qual era o Em estado. Rondônia, Em Rondônia, né? Eu joguei o gauchão aqui e fui a Rondônia. Na época o treinador era o Armando Cessares, né, que tinha essas conexões aí. Mas eu fui para Vilhena. Essa época eles tinham era o Ji-Paraná, que também tinha uma Ubra lá. Essa época eu não peguei, eu fui posterior, que aí eu acabei jogando um estadual pelo Vilhena de Rondônia. Cheguei a fazer isso em 2011. 2011 foi isso. É porque a Ubra um pouco antes ela tinha era o mesmo time, né, que jogava em Rondônia e jogava Isso. Isso eu acho que, se não me engano, foi 2002, isso, uma coisa assim. Eu acho que até mais, porque eu me formei na Ubra em 2004 e eu lembro do Renato Tilão, que me deu entrevista aqui até no canal, e o Tilão chegou a jogar lá também. Então, mas que legal. São essa época da Ubra... Pode falar. Essa época da Ubra foi muito legal, assim, para mim também. Permaneci aqui, né, já estava um pouco estruturado aqui, e a estrutura lá sempre foi muito boa, assim, né. Ali eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rogério Zimmer, que era um treinador, assim, que elevou, assim, num nível profissional, assim, um pouco maior, extremamente exigente, assim, aí te leva, né, num outro nível. E foi bom porque no primeiro ano nós era aquele patinho feio, ficamos ali do meio para cima da tabela, e aí no segundo ano a gente conseguiu ir até a semifinal contra o Grêmio, né, de um dos turnos, foi o segundo turno. Então foi uma campanha assim bem satisfatória, assim, dentro da expectativa, né, de orçamento, da própria imprensa. Então acabou sendo bem legal, assim. Tanto é que depois ele vai para o Brasil de Pelotas, onde ele já era ídolo, e o Brasil de Pelotas numa situação de segunda divisão, foi contratado lá em 2013. E aí nós tivemos ali 3 anos fantásticos ali, né, no Brasil de Pelotas. Foi tirando o time da segunda divisão, sendo campeão da Série B, fomos vice-campeão da Copa do segundo semestre, fomos bicampeão do interior, né, depois 14, 15, subimos o time da Série D para B, então foi uma coisa impressionante assim, que aconteceu. Ele foi o técnico que tu teve mais tempo trabalhando junto? Foi o técnico que eu tive mais tempo junto. Foram 3 anos ali no Brasil e 2 aqui 2 competições no Canoas, né? E aí após isso eu não renovo o contrato em 2015, eu venho para casa. A minha esposa grávida, né, foi bem o momento de ficar em casa, perto da família, e aí eu acerto com o Novo Hamburgo, que foi aonde eu acabei jogando os meus 2 últimos anos, foi ali no Novo Hamburgo, e também eu costumo dizer que os meus últimos 5 anos foram muito especiais, né. Esse do Novo Hamburgo a gente acabou no primeiro ano conquistando a vaga para o Brasileiro, já no segundo semestre, na Série D, tivemos uma participação ruim, assim, não foi bom, mas conseguimos voltar a disputar a competição nacional, eu não vou à Copa do Brasil antes, não conseguia brasileiro. E aí no segundo semestre fomos vice-campeão, perdemos nos pênaltis para o São José dessa Copa da Federação, mas aí fica a base para o time que seria campeão estadual em 2017. Qual a importância desses últimos técnicos aí que comentou e até que foi mais longe, né? Mais tempo que trabalhou com eles. Qual foi a importância deles assim desse teu entendimento assim quanto atleta e de futebol também assim?
na tua É, caminhada? eu na verdade, assim, esses treinadores, esses grandes treinadores, assim, que eu acabei pegando, assim, nessa parte mais final, eles trabalham muito a mente, assim, do atleta, né? A questão da mentalidade. Então, a dedicação da minha parte sempre existiu, sendo me cuidando, fazendo aquele a mais, né? Não só aquele que nos pedir. Mas eu acho que o maior legado que eu recebi, assim, desses treinadores foi uma questão de mentalidade, uma mentalidade vitoriosa, uma mentalidade de movimentos, assim, que queriam fazer com que eu ia ter um crescimento, uma mentalidade, daqui a pouco quando eu cheguei, que eu já tinha 30 anos e ainda existia a possibilidade de evoluir, né? Não era aquilo somente, mas tem a possibilidade de evoluir sempre, né? Então, eu acho que isso foi uma concepção, assim, ó, abriu a minha mentalidade, a minha visão para o todo também, né? Ali, naquele meu início, eu me dedicava porque eu tinha que alcançar um nível e tal. Ali eu consegui ter um pouquinho uma visão maior do que era o esporte coletivo, realmente. Não bastava eu estar bem, mas eu tinha que me preocupar com o companheiro para saber se ele também estava bem, porque eu dependo dele. E isso aí fui tendo algumas percepções de aprender o todo, assim, do nosso esporte, do futebol. E aquilo ali me ajudou demais, cara, demais, assim, sendo extremamente importante nos lugares onde eu estava, justamente porque já não era mais só uma questão de jogar ou não, mas era de privar pelo todo. E acabei me tornando também importante dessa forma, às vezes até mesmo não atuando, mas sendo importante no bastidor, o que é de grande valia, com certeza. E nesse processo de 2 anos que ficou no Novo Hamburgo, que foi os últimos anos, tu já tinha já em mente que seria os últimos anos? Estava preparado para encerrar a carreira? Como é que foi assim esse momento que eu acho que para o atleta deve ser bem interessante, assim, porque pode ser terrível, né? Porque se tu não tá planejado, quantos que por causa de lesão do nada tem que parar, tal. Ou alguém que não consegue parar porque não consegue se preparar para parar, né? Acho que sempre tem que ir um pouco mais. Assim, como é que foi para ti isso? Assim? Foi fácil? Foi difícil? Sim. Eu como sempre eu tive muita certeza do que eu queria, eu sabia que um dia ia terminar, mas a grande verdade é que eu sempre quis queimar todos os cartuchos assim que eu tinha, né? Então eu era um cara ali, quando eu parei eu tinha 32 anos, eu era um cara que não, vou começar a me cuidar agora para jogar mais tempo. Não, isso fazia parte da minha vida, eu sempre me cuidei. Então eu estava preparado para ir até, para tirar aquela última, espremer aquela laranja até o fim, né? Então, mas eu já sabia que eu precisava me movimentar, abrir a minha cabeça para outras coisas, porque eu sempre fui um atleta, preciso ser assim e tal. E eu comecei a estudar administração quando eu estava lá em Pelotas, eu me formei em administração. Mas a grande verdade é que a gente sabe que esse conhecimento teórico, assim, ele não te ajuda tanto, né? Para quem faz ainda mais administração, tu sabe muito como é que é? Tu sabe pouco de muito, né? Sabe um pouquinho de muitas coisas, mas ele não é um conhecimento muito específico, né? Então, eu sabia que eu tinha que fazer essa transição. Se eu estava preparado, eu acho que foi mais assim, eu estava mais preparado do que eu imaginava. Eu achava que eu não estava preparado, mas já estava dentro de mim alguma coisa nesse sentido. E a gente foi campeão ali gaúcho em 2017. No segundo semestre eu jogo brasileiro, né? Tive um ótimo desempenho individualmente, mas como grupo nós não conseguimos avançar. Ficou aquela expectativa da minha renovação logo mais, depois de 2 meses, 3 meses. E na verdade eu estava numa transição, estava construindo a minha casa, né, eu tinha que ficar perto aqui. Eu falei, vou aguentar esses 2 meses, mas vou começar a pensar em alguma coisa. Eu achava que eu ia ter alguma coisa dentro assim, do empreendedorismo, assim, sabe? E eu me lembrei de uma corretora que tinha feito meus negócios ali dos imóveis. Eu falei, vou conversar com ela. E acabei conversando, ela falou assim, aproveita e não quero atrapalhar a tua rotina de treino,
Mas vem aí, começa a respirar isso daí, começa a ver como é que se fazem os negócios, enfim, né? E eu quis me proporcionar essa experiência. Quando eu me abri, né, e até então eu nunca tinha feito isso, quando eu me abri para algo diferente, ali começou, na verdade, a acontecer aqui fora o que já tinha acontecido aqui dentro. Né, minha esposa a família já cansado de trocar de cidades, enfim, apesar de eu ficar algum tempo, né, nas cidades, mas ali nós estávamos com um filho pequeno, na expectativa de outro filho, enfim, e aí quando eu me abri as coisas começaram a acontecer. Então naquele mesmo ano eu começo a trabalhar de corretor, né, numa empresa aqui de Canoas. Logo depois de 2 meses eles me fazem uma proposta que eu não aceitei a proposta para continuar no clube. Passa um mês, eles me fazem uma outra proposta, que é uma proposta para ser o gerente de futebol. Eu já formado em administração, falei, eu quero essa experiência para mim. Então eu vou no momento ali onde Novo Hamburgo já vinha de 3 derrotas seguidas. A gente consegue fazer um elo ali entre vestiário e direção, presidência. E depois eu acabo não tendo sequência nessa função, né? Então eu falei, agora eu vou me dedicar aqui. Eu fico em torno de 1 ano e pouco ali nessa imobiliária, e rapidamente eu já tinha entendido que eu tinha que dar o próximo passo. Foi onde eu abro a empresa aqui junto com mais 2 sócios, e isso já faz 2 anos, graças a Deus as coisas têm andado muito bem, assim. Tu acha que o ter estudado administração e tal ajudou nesse processo, assim, não pela administração em si, mas tá estudando, tá usando um tempo paralelo ao futebol, porque às vezes o cara tá muito ali, né? A gente sabe como é que é, tu tá ali no futebol, pensa em futebol, fala futebol, vai pro videogame, pro FIFA, futebol, a cabeça tá só nisso, assim. Ter estudado outras coisas. O atleta, na verdade, em geral, ele é muito alienado, digamos assim, ao que acontece aí fora. Essa é uma realidade. Boa parte da minha vida foi assim, e não, tenho certeza que tu tendo uma cabeça um pouco mais ampla, né, olhando outras coisas, isso não vai alterar o teu nível de concentração para aquilo que tu tem que fazer, pelo contrário, ele vai tirar a tua mente daquilo ali, somente daquilo ali, vai fazer com que fique até mais natural. E eu acho, sim, que o fato de ter feito ali a faculdade foi bem importante para mim, conseguia fazer eu esquecer um pouco ali daquela rotina do futebol. Mas o que me proporcionou mesmo, assim, isso foi essas novas pessoas que eu acabei me aproximando, né? E que eu acredito que é fundamental, assim, essas pessoas que tu convive, que pensam diferente de ti, né, que tem algo a te apresentar diferente. Isso aí fez com que minha cabeça borbulhasse, assim, né, por outras coisas. E foi onde começou a iniciar isso que eu tô vivendo hoje, né? Porque tu comentou ali algo que me chamou a atenção o teu papel, né, de ajudar ali no time no final do Novo Hamburgo, até quando não estava jogando, assim. Essa coisa fora da administração e tal, em perceber essa questão até depois como diretor, de conseguir fazer esse elo entre pessoas, de identificar de repente. A gente sabe como é que é no meio do futebol, né? Às vezes com uma pessoa tem que falar de um jeito, com outra de outro, assim, ter essa noção, tu acha que isso te ajudou a amadurecer nessa questão relacional também, assim? Com certeza, porque aí tu começa a abrir mão do teu eu, assim, né? É impressionante isso, cara. Tu começa a abrir mão do teu eu em prol do todo. É como o presidente da República, o prefeito, né, ele tem que fazer o melhor para a maioria, para todos não vai ter como. E dentro dessa experiência marcante, eu tive algo muito interessante, que foi com o nosso treinador Novo Hamburgo. Nós, acho que tivemos 4 vitórias seguidas, depois nós empatamos, aí nós tivemos 1 derrota, tivemos 2 derrotas seguidas. E ali, claro, já começa aquela história, nossa zaga não tinha ido bem, né, eu sou um ex-zagueiro,
tava sempre naquela expectativa de jogar, e fomos jogar um jogo em Erechim, acabamos perdendo, não fomos bem, e aí no treinamento, o time que acabou não jogando chegava, treinava pra caramba no outro dia, e aí o nosso treinador, o falecido Beto Campos, né, baita cara, e aí eu cheguei assim, eu vi que ele tava meio caminhando sozinho, né, e aí eu cheguei, professor, tudo bem? Ele falou assim, vamos lá, né, Ricardo? Eu falei assim, professor, agora é a hora da gente ter a confiança, agora é a hora de não mexer, não mexe no que tu tá pensando aí, e vamos tocar para frente que vai dar certo. Então, poxa, eu era um cara totalmente envolvido, tinha gente que queria que eu jogasse e tal, eu queria jogar, mas ali foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Ele não mexe no time, ele dá confiança pro pessoal, e depois daquilo lá nós nunca mais perdemos. E eu me lembro na palestra antes da final do campeonato, que foi quando ele citou isso, entendeu? Ele citou isso, ele até na ocasião ele não falou meu nome, ele falou, uma pessoa estava diretamente sim para jogar e acabou falando isso, cara, naquele momento eu sabia que ninguém ia ganhar da gente. Então tinha uma sinergia muito importante ali, né? Tinha gente querendo cuidar do vestiário, cuidar daquele ambiente, preservar aquilo ali, né? E a gente sabia que estava acontecendo algo diferente. E eu acredito, sim, que, claro, dentro daquilo que eu entendi o meu propósito de vida assim muito cedo, né, Ricardo? Muito cedo, né? Eu acabei entendendo isso, assim, né? Então, fazia coisas que eram doloridas. Eu me lembro outra situação no Brasil de Pelotas, que eu estava jogando como titular, machuquei o joelho, tive uma lesão grave no joelho, eu não conseguia voltar, assim, não tinha força para ter aquele meio arranque, sempre um jogador de força, né? Então eu ia para os treinos, aí o cara passava por mim, eu chutava a bola, eu ficava louco, né? E eu fui ficando como primeira opção no banco, fiquei como segunda opção no banco para começar o campeonato, e ali eu já estava numa pré-temporada, eu já estava me retornando, quando chegou um dia da estreia, os caras contratam um zagueiro. Então eu era a segunda opção no banco, fiquei como terceira. Olha só, eles contrataram o Evaldo, que é um ex-Grêmio, Bahia, Santos e tal. E ele começa a fazer algumas coisas no treinamento. Pô, o treinador já trabalhava 5 anos com ele, já sabia o que ele gostava. E aí tô eu e ele treinando, eu tô improvisado de volante, porque ele contratou um cara na minha posição. E ali acabou o treino, eu falei, cara, falo, não falo, não falo. Tá? Eu falei, ô Evaldo, deixa eu te falar um negócio, cara. Pessoal, o nosso treinador ele gosta disso. E ele ficou assim meio, né, surpreso e tal. Ele falou, pô, obrigado, Ricardo, e tal, né? Logo em seguida o Evaldo começa a jogar, ele foi a primeira opção, na verdade ele tinha vindo para jogar, e eu lá como terceira opção. Resumo da história, só para nós não abreviar. Chegou na fase das quartas de final ali, no último jogo da fase, os jogadores se machucam, eu acabo jogando, eu entro no time, eu faço o gol da classificação, depois jogo todas as quartas, semifinal, ali, tudo, todas essas fases assim, eu termino ali o campeonato com um destaque, então, tipo assim, vale a pena, né, tu te preocupar com todos. Né? Não é uma vida inteira colocando outra pessoa, né, mas é quando tu preserva aquele ambiente, e se o atleta, ele tem esse entendimento, né, isso aí acaba sendo determinante para que um grupo chegue ou não, né. E futebol é coletivo e muito mais do que só 11 jogadores, né? Você que vivenciou vários times aí, até aquele atleta que eu costumo falar quando a gente discute aqui com o pessoal, eu falo com meu filho também, que gosta de bater uma bolinha assim, ó, às vezes até o atleta que às vezes nem foi pro banco, esse cara também é importante pro time, também faz parte desse título, porque lá no treino ele foi importante também, então... É verdade. Eu me lembro desse campeonato, aí que eu fiquei fora da lista, porque eu fiquei como terceira opção, no treino, no dia do jogo, era aquele clima, né, poxa, os largados, como a gente brincava, né, cara, eu incendiei aquele treino, eu dava carrinho em todo mundo, eu acho que eu dava aquela extravasada, mas era outro treino, tu contagia as pessoas. Então, eu costumo dizer assim, ó, Deus me proporcionou eu fazer um estágio, eu fazer uma empresa, agora tem os trainee, né, tu começa a passar por todo o setor para ver o que tu vai querer ser. Eu passei por todos os setores, cara, que era
Eu já fui um dos melhores ali do campeonato, eu fui um dos melhores do time, tive mídia, saí do jornal, tal, não sei o quê. Eu já fui o coadjuvante dentro de um clube, eu já fui o cara que não estava nem convocado, eu passei por essa experiência, foi uma vez, um campeonato, mas eu passei por essa experiência. Então, depois de uma experiência como diretor, eu sei o que esse cara estava pensando, tu entende? Eu sei o quanto ruim tu não é, eu sei disso, eu senti na pele isso. Então, eu creio que Deus assim, me proporcionou mesmo, né, passar por essas etapas para poder também entender o atleta, né, enfim. E eu falo isso, o esporte reproduz a vida, cara. O esporte reproduz a vida. Quero pegar esse gancho teu aí. Não é o último assunto, porque eu gosto de encerrar pedindo para que vocês deixem algum conselho ou alguma palavrinha com quem está ouvindo. Mas antes de chegar nesse momento, eu queria te perguntar. A gente falou da importância que foi o ter estudado depois, ter feito administração, assim, que te ajudou, né, nesse tempo pós, né, de conhecimento. Mas eu queria que tu falasse um pouco para nós, assim, o que o esporte te ajudou no que tu é hoje. Tu tá trabalhando hoje em questão de corretor, que a gente pensa não tem nada a ver com o futebol, não tem nada a ver com a bola, as casas são quadradas, a bola é redonda, mas o que assim, o esporte, e não só o esporte bem sucedido depois como atleta profissional, mas desde lá do começo, né, como criança que pegava o ônibus e tal, o que isso te ajudou na tua formação, o que tu é hoje para estar trabalhando como profissional fora do futebol? Sim. Não, eu vejo que o esporte foi fundamental, né? Os meus medos eram o seguinte, né? Tu imagina eu ali com 32 anos, só tinha corrido atrás de bola, e aí eu pensei, como é que eu vou ir para uma empresa? Eu vou botar um currículo aqui, ó, joguei na Uber, eu joguei no Brasil de Pelotas, quem é que vai me contratar por causa disso? O que eu sei fazer? E na verdade, depois, quando eu já estava fazendo outra coisa, eu comecei a entender a importância do futebol na minha vida e na minha formação como pessoa. Então, o que aconteceu comigo? O futebol te proporciona tu ser uma pessoa que vai se relacionar com qualquer pessoa. Então, eu me lembro lá na categoria de base no Internacional, eu jogava com o filho do Fernando Carvalho, que tinha uma condição, enfim, excelente, e eu jogava com aquele pessoal que vinha lá da Bahia, por exemplo, que na minha época tinha muito baiano lá, que era o cara que não tinha nenhum casaco, andava de chinelo de dedo, que não tinha condição nenhuma, assim, sabe, financeira, digamos. Então, culturalmente, tu acaba te relacionando com tudo quanto é tipo de pessoa. E isso é extremamente importante, porque para ti, quando não tem dissensão, assim, tu não faz acepção de pessoas, tu começa a entender essas pessoas. Então, o que eu faço hoje? Eu preciso entender a pessoa para fazer uma venda, por exemplo, sabe? Eu não vou aplicar técnicas, vou pressionar a pessoa, não, eu preciso saber o que tu quer, por que tu quer uma casa maior, por que tu precisa sair dessa casa onde tu está hoje. Então, o que eu vejo que o futebol me proporcionou? Me relacionar com todo e qualquer tipo de pessoas, e isso me proporcionou poder assim, entender um pouco por que as pessoas reproduzem, por que elas fazem aquilo que realmente fazem, né? Então eu sou uma pessoa que eu amo pessoas, cara. Não tem como tu me convidar para ir na tua casa e eu ficar meia hora, tu vai ter que me expulsar, porque eu sento, eu gasto tempo, eu gosto disso, né? De entender as pessoas, dessa troca. Essa troca é muito importante. Então, por isso que eu falei que o curso aquele de administração foi muito importante, sim, para minha vida, mas a prática, essa rua, essas conexões, realmente é o que faz eu viver o que eu estou vivendo hoje. Cara, o papo foi muito bom, a gente se continuar falando que a gente vai até amanhã, né? E não para disso. Mas eu queria encerrar, e quando eu encerro, eu peço... E não é conselho como se a pessoa soubesse tudo da vida e os outros precisam aprender com a gente, não é nesse sentido. Mas é de conselho, assim, muitos que assistem esse vídeo são pais de atletas, ou é atleta querendo ser profissional, são pessoas que sonham com futebol.
e às vezes não entendem o caminho, não entendem o momento que estão vivendo, né? Que a gente comentou ali, deu um passo atrás para o teu futebol aparecer, para depois dar um passo para frente. Tava no Inter, saiu do Inter para ir para o time melhor, mas depois foi para o time do coração. Então, assim, tem toda essa dinâmica que acontece no futebol e só quem vive o futebol sabe como é que é. Foi interessante o que tu comentou de que tinha que ter 2 times num ano. Muita gente que vê futebol só vê o que passa na TV, né? Contrato de 3 anos, de 500 mil por mês. Não é a realidade maior do futebol. Eu sempre gosto de frisar isso. São 3, 4% de atletas profissionais no Brasil que tem essa realidade. A realidade normal não é essa, né? Isso não é o normal do futebol. Então, assim, quando eu peço para que dê algum conselho, na verdade é que pense no que passou nas dificuldades que passou e possa compartilhar algo, porque pode ser que alguém esteja vivendo isso e precise de um ânimo, assim, para viver, né? E às vezes nem do futebol, no que nós estamos vivendo hoje de pandemia, de repente pode ser algo que alguém tá passando hoje e possa servir de estímulo para a pessoa continuar e seguindo em frente. Então, o que tu encerrasse com essa tua palavra, assim, em relação a isso? Legal. A gente entrega o que a gente tem, né, Ricardo? Então, eu quero entregar essa minha parte, mas eu tenho certeza que é só uma parte do que todo mundo tem para entregar. E eu costumo falar, uma frase que eu escutei uma vez, eu sempre compartilho, que o que falta em mim está em alguém. Então, talvez o que eu entregue aqui é o que está faltando para alguma pessoa, mas eu poderia dizer duas coisas. Primeiro, o maior legado, a maior riqueza que eu recebi, assim, do futebol foram os amigos. Isso sem sombra de dúvida. Então, tu estabelecer amizades, assim, em meio a essa jornada, uma jornada difícil, uma jornada dura, e isso é a maior alegria que tem, que é quando eu estou ali, eu faço uma venda, eu compartilho na internet, que hoje o cara tem que ser digital, não tem o que fazer, e aí meus amigos, o falou, pô, que isso, hein? Tá coisa ali, então eles dão risada, a gente dá risada junto, a gente se diverte, porque é uma amizade que às vezes começou lá na categoria de base do Inter, com 11 anos, e permaneceu, porque as amizades valem a pena, são a maior riqueza que a gente pode ter. E também a gente precisa viver, e viva por algo maior do que você. Eu comecei lá com 11, eu queria jogar na seleção brasileira, queria ser rico, e depois a gente começa a alcançar algumas coisas assim na trajetória, mas aí a gente descobre que não é só isso. Então, eu sempre me lembro da experiência que eu tive lá em 2004, debaixo da arquibancada, lá no Corinthians de Venâncio, cheio de sonho, entra um cara lá e me apresenta algo maior do que eu estava buscando, né? E ali eu estabeleci mesmo uma relação assim com Deus, né? E algumas coisas começaram a fazer muito sentido. Então, por isso também que me proporcionou eu começar a estar dentro de um ambiente de vestiário e não pensar somente, né, em mim, né? Por isso eu consegui ter uma transição de atleta para uma outra profissão, que na verdade é um dos grandes medos do atleta, muita gente extremamente frustrada, né, ancorada naquela vida do atleta. Eu consigo fazer uma transição natural, porque já estava vivendo por algo maior do que eu, né? Então, eu vejo isso, estabeleça conexões, faça amizades e viva por algo maior do que você, porque eu tenho certeza que é isso que vai nos sustentar nos dias difíceis e o que vai nos lembrar nos dias e o que vai nos colocar assim, né, com o pezinho no chão nos dias de alegria, tá bom? Hoje foi um papo de Ricardo para Ricardo, né? E para vocês que estão vendo esse vídeo, o nosso desejo, mais uma vez, é que histórias possam servir de exemplo, servir de estímulo, não como pessoas superiores, mas como alguém que viveu algo que pode compartilhar. E eu gosto de falar para meus filhos que eu conto todos os meus erros para eles e tento impedir que eles cometam alguns erros que eu cometi, para que eles não precisem passar por todo o processo de correção que eu precisei passar, né? Então eles possam crescer mais. E essas histórias do meio do futebol eu vejo que serve para isso também, para que aqueles que vão ainda viver fases que você já viveu
não precise cometer alguns erros ou chegar com expectativas maiores do que deveriam para isso. Então, você que viu esse vídeo aí, é uma paixão com muitas histórias, porque o futebol, e hoje eu vivo lá do outro lado do mundo, eu sei que essa paixão, ela roda o mundo, mas não é tudo na vida, ela é só é mais uma ferramenta que Deus colocou no mundo aí para que a gente possa se desenvolver, que essa história do Ricardo aí possa também tocar um pouco para você e servir de exemplo aí, de estímulo, para que você está tentando ser um atleta, acorde todo dia sabendo que o caminho ele é longo, mas que pode te levar a algum lugar. Você que é pai, estimule seu filho também a não desistir e que persevere, porque frutos acontecem quando a gente persevera sem dar um passo atrás, né? Ricardo, eu queria te agradecer. Obrigado aí por dedicar esse tempo aí para estar falando um pouquinho. Deus abençoe aí essa fase aí que nós estamos vivendo um pouco difícil, né, com essa pandemia aí, mas que guarde você, guarde a família aí, a empresa, tudo que vocês têm vivido aí, e um abração aí que a gente possa ter outros contatos mais no futuro aí, conversar sobre outras coisas também e saber que Deus continua nos guardando, né? É isso aí. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado mesmo, porque como é importante quando a gente compartilha aquilo que a gente viveu, parece que é a última etapa, né? E a etapa mais importante, porque é aquela que não nos abençoa outras pessoas. Então, eu espero que tenha edificado alguém. E, enfim, Deus abençoe a todos, que guarde com saúde, que esse bate-papo aí possa borbulhar a cabeça de muita gente, possa impulsionar também. E você que está ouvindo aí, não esquece de se inscrever no canal. Tem bastante gente que assiste o vídeo, mas não se inscreve. Se inscreve aí, compartilha para nos ajudar a ir mais longe com essas histórias para o maior número de pessoas possível. Um abração aí e até a próxima.